Olá, aluno e aluna do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com você? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre os quadrinhos. Mas antes vamos cumprimentar o Gilbert. Tudo bem, Gilbert? O Gilbert vai nos acompanhar hoje na aula. Bem, gente, na aula de hoje nós iremos integrar informação verbal e não verbal na compreensão e na produção de textos de maneira produtiva e autonomamente. Bem, você já percebeu que alguns tipos de textos ficariam incompreensíveis se não fosse a presença de imagens? Sim. Esse tipo de texto que mescla imagem e palavras recebe o nome de texto icônico verbal. E nós vamos ver que para a sua compreensão, nós levaremos em conta os elementos gráficos, como as cores das letras, os ícones e os desenhos. Se nós eliminássemos esses elementos, o texto ficaria incompreensível, como acontece no caso dos quadrinhos, né? Os quadrinhos vão ter a presença de palavras e imagens. Bem, então, quando nós estamos diante de um quadrinho, não basta apenas ouvir o diálogo ali entre as personagens que estão dentro dos balões. Nós precisamos também de ver essas imagens. E aí, gente, hoje nós vamos fazer, uma aula diferente. Nós vamos conhecer a Casa dos Quadrinhos. A Casa dos Quadrinhos é uma escola técnica de artes visuais localizada em Belo Horizonte, tá? Ali próximo ao circuito da Praça da Liberdade. Ela foi criada em 1999. Então, gente, que tal conhecer um pouco mais sobre técnicas de animação, escultura, 3D, ilustração, pintura digital e principalmente conhecer um pouco mais sobre os quadrinhos? Vamos lá para essa entrevista? Então, gente, como eu havia prometido, nós estamos aqui na Casa dos Quadrinhos, que fica localizada na Avenida João Pinheiro, aqui em Belo Horizonte. E aí vocês devem estar perguntando, né? Por que a Casa dos Quadrinhos? Ah, porque nós estamos falando aí sobre os textos icônicos verbais e hoje nós estamos aqui com o professor Eric Azevedo, que vai nos falar desse universo maravilhoso que são as histórias em quadrinhos, né? Pois é, professor Eric é quadrinista, né? Trabalha aqui na Casa de Quadrinhos há 18 anos, formou em artes visuais pela UENG, né? Universidade do Estado de Minas Gerais. E aí, professor Eric, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho dessa potencialidade das histórias em quadrinhos? Perfeitamente. Antes disso, eu gostaria de agradecer, né, em nome da casa, em meu nome, pelo convite. E gostaria de então, para responder ao que você me pergunta, começar dizendo que as artes visuais são um campo muito amplo. Elas são certamente o maior campo das artes visuais, da indústria cultural, desculpem, é o maior campo da indústria cultural e dentro dele as histórias em quadrinhos têm um potencial enorme. Primeiro porque é muito barato fazer quadrinhos, né? Se você tiver que fazer cinema ou televisão, você precisa de muito equipamento, muita gente envolvida. E os quadrinhos, basta você ter ali um papel, um lápis, que você consegue produzir e consegue produzir algo assim enorme, né? Você pode fazer dinossauros, super-heróis, o futuro, o passado. Por outro lado, para fazer quadrinho, você precisa de um conhecimento amplo. Assim. Você precisa entender de roteiro, você precisa trazer elementos que têm a ver com a moda, né? Você traz muitos elementos do cinema, da televisão, edição de cena, composição, né? Você tem que entender de desenho, de anatomia. Por tudo isso, as histórias em quadrinhos são um campo ao mesmo tempo acessível para qualquer um, porque você também não precisa conhecer tudo isso para fazer quadrinho, mas é um campo que permite pessoas de áreas diferentes, de afinidades diferentes participarem. Você não precisa saber desenhar e é um roteirista e trabalha com quadrinho, você não precisa saber histórias e você é um desenhista e você trabalha com quadrinhos, né? Você pode gostar de gêneros variados, como mangá,
como o quadrinho americano, super-herói, o cartoon, Mônica, e tudo isso é quadrinho. Né? Então, por tudo isso, realmente os quadrinhos são uma excelente porta de entrada no mundo das artes visuais, além de propiciar contatos com áreas afins, como, por exemplo, a escultura, né? Como a gente está vendo aqui, jogos e o próprio cinema. Dois dos maiores, das maiores influências em concept art de cinema hoje são quadrinistas. O Jack Kirby, que é um americano já falecido, e o Moebius, que é um francês também já falecido. Mas os dois influenciaram, por exemplo, Guerra nas Estrelas, Blade Runner, e todos os filmes da Marvel, a estética deles vem desse cara, o Jack Kirby. Professor Eric, é interessante que nós falamos em escultura, e aí se eu estou pensando aqui, um aluno pode perguntar o seguinte: eu preciso ter talento ou eu posso, né, aprender? Existe, né, uma disciplina que vai auxiliar? Como que, se eu quiser trabalhar com quadrinhos, se eu quiser ser um profissional nessa área? Bom, uma ótima pergunta, assim. Eu diria que a gente pode aprender sempre por mais de um caminho, né? E muitos dos professores aqui, o meu próprio exemplo, aprenderam muito lendo, tentando aprender ali, fazendo, né, na marra. E, obviamente, que pessoas como, sei lá, o Pablo Picasso, né, que tem um talento nato. Mas o próprio Picasso disse que ele passou a vida inteira tentando aprender a desenhar como um menino, assim. Então, é óbvio que uma escola e o contato com profissionais, com pessoas com quem você pode trocar experiências, é de grande auxílio, né? A própria casa surge dessa visão, né? Um anseio que todos nós, como fãs, tínhamos e que decidimos, então, juntos, fazer uma escola que pudesse ajudar outras pessoas a fazer esse caminho. Ali dentro você tem também, dentro de uma escola, em qualquer escola, né, como você sabe muito bem, a memória, né, uma das coisas mais importantes para que a pessoa se desenvolva numa área é ela entender a história que está por trás disso, não só a técnica, né? Uhum. Então a casa, apesar de ser uma escola técnica, ela dá grande valor a esse aspecto histórico e de entendimento, né, de você separar também o que é a técnica do que são as pessoas, né? Isso hoje se mistura muito e nem sempre é muito bom. Você tem que saber valorizar uma técnica, uma arte, um trabalho pelo que ele é, sem que com isso você tenha que avaliar o valor daquele que faz essa coisa, que é a vida dele, a pessoa que ele é, né? E um aspecto também que eu posso destacar da Casa dos Quadrinhos, que torna ela muito especial assim, dentro desse universo dos quadrinhos, mas não só das artes visuais, é que dentro da casa você encontra várias áreas, né? Não só os quadrinhos. Então você pode, por exemplo, no curso técnico, você tem a oportunidade de ter uma visão geral e descobrir também o seu próprio talento. Quer dizer, às vezes você vem querendo desenhar e descobre que você é um narrador, que você é um grande escultor, né? Uhum. Você descobre talentos em você mesmo. E para além disso, mesmo que você queira fazer aquilo apenas por diversão, você tem esse ambiente, essa imersão num ambiente que é muito mais acolhedor para isso, né? Então, dentro da casa, você consegue passear por esses vários tópicos e também escolher ali o que tem mais a ver com você. Porque às vezes você gosta de ler uma coisa, mas não necessariamente você vai querer fazer aquilo, né? Então é isso, você tem essa possibilidade de um olhar mais amplo e de aprofundar naquilo que te agrade mais. Professor Eric, nós poderíamos conhecer um pouco mais da Casa Claro. de Quadrinhos? Vamos lá. E nós ainda temos mais uma curiosidade aqui na recepção. Pois é, professor Eric, então na Terra do Batman não é o mesmo horário do que em Belo Horizonte, né? Exatamente. E você vê também que não é o mesmo horário de Asgard, que é a terra dos deuses vikings, lá do Thor, ou, por exemplo, Metrópolis, né, que é o lar do super-homem. Mas a casa está sempre ligada em todos esses canais aí, em todos esses lugares, né? Gente, que legal. Professor Eric, se o aluno do Se Liga na Educação quiser conhecer a Casa dos Quadrinhos, o que ele precisa fazer? Você pode acessar a casa pela internet, né? Tanto o site da casa, que é casadosquadrinhos.com.br, como no Instagram, que é @casadosquadrinhos. Além de vídeos que você pode encontrar no YouTube, com todos os professores, a gente tem lives assim semanalmente, quase diariamente, né?
são muitos canais possíveis e estamos abertos esperando todo mundo aparecer. A Casa dos Quadrinhos também é um local de pesquisa e de leitura. Nós estamos aqui na biblioteca com um acervo maravilhoso. Professor Eric, o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse acervo, essa pesquisa, sobre esse universo maravilhoso da leitura? Perfeitamente, assim. A casa, como eu disse, ela é um conjunto de cursos, né? Você tem várias áreas. Então, essa biblioteca, ela é um dos lugares mais importantes. Por quê? Porque nela você vai encontrar desde quadrinhos de diferentes mercados, mercado americano, super-heróis, o quadrinho de cartoon, clássicos como o Enfio, por exemplo, que é o quadrinho nacional, mangá, a gente tem aqui uma enorme prateleira de mangás, como também temos aqui quadrinhos e outros livros mais técnicos. Então eu selecionei até alguns aqui para que a gente tenha nessa pequena seleção uma amostragem do que você pode encontrar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma biografia sobre como a Mulher Maravilha foi criada. A Mulher Maravilha foi criada por um psicólogo baseado em conceitos dele e é uma figura, uma precursora do feminismo. Assim. Então, ao longo dela, de toda a trajetória da Mulher Maravilha, muitas mudanças, artistas diferentes apareceram e esse livro, então, nos apresenta isso. Então, é um livro mais histórico, né? Temos também Watchmen. Watchmen é um quadrinho, também gerou um filme, o autor dele é inglês, o Alan Moore. E esse livro, ele tem o making of do Watchmen. Então nós temos aqui as páginas, o processo de feitura de uma página, né, que é algo muito importante e que a gente aprende aqui na casa. Estudos, né, o que a gente chama de concept art. E temos também textos onde o Alan Moore mostra o processo dele de criação. Então, dentro da biblioteca, você pode locar algumas dessas, gratuitamente, obviamente, alguns desses trabalhos e estudar neles. Eles são complementos muito importantes para o processo didático. Você tem, por exemplo, aqui a página a lápis, depois ela já finalizada e colorida, né? Então, os estudos e o resultado final. Então, esse aqui é um pouquinho diferente, né? O da Mulher Maravilha fala mais de um contexto, esse aqui foca no processo mesmo. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, aqui esse livro de Hora de Aventura, que é uma série animada muito popular, que eu gosto muito, inclusive, e ela é algo similar àquele Watchmen, só que focado no desenho animado. A verdade é que a arte visual ela tem um grande campo comum, né, de interseção de várias mídias que se sobrepõem mesmo. Então, muito do que você encontra aqui, você vai encontrar também no Watchmen, só que lá o foco é quadrinhos, aqui desenho animado. É importante também, para quem está interessado na arte visual como um todo e no quadrinho de forma específica, entender algo que eu já destaquei antes, né? Que você tem vários temas ou vários subtemas relacionados a cada uma dessas mídias. Então você tem artistas diferentes, no mesmo processo, você tem às vezes dezenas de pessoas trabalhando. O quadrinho geralmente você tem 2, 3, até 5 pessoas, mas o desenho animado é muito mais. Então aqui a gente tem os cenários, né? Todo um processo e também um making of. E por fim, a gente tem livros como esse aqui, que é o Pop Sculpture, que são também da mesma forma, mas que foca no processo de criação da escultura. A gente pode até entender, dentro da estrutura da casa e das artes visuais, que existe um certo caminho. E nesse caminho, a escultura e os jogos, geralmente, estão no final dele. Ou seja, você tem uma parte que é aprender roteiro, aprender a criar personagens. Depois você tem um aspecto mais focado na narrativa, né? Roteiro e narrativa. Aí sim você chega nas histórias em quadrinhos, que é onde isso tudo se junta. E as histórias em quadrinhos, então, são uma espécie de carro-chefe para você ir fazer séries de TV, desenhos animados, cinema. E o resultado final disso é o merchandising, ou seja, brinquedos,
esculturas, né? E também dentro desses últimos jogos. Então, esses 4 livros aqui, eles exemplificam um pouco desse processo. Assim. Será que a gente pode ver algum quadrinho em processo de criação ou finalizado? Nós podemos? Olha, é possível, assim, a gente, né, pode mostrar aqui na própria casa, existem alguns aspectos desse processo expostos, né? E a gente sempre tem algo, nesses livros também, né, a gente sempre pode mostrar algo assim, esse passo a passo, né, focado às vezes numa página específica, por exemplo. Esse é o Valente que o senhor tinha falado com a gente, né? Sim. Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente pode ter relacionado à casa e aos quadrinhos, e esse potencial do quadrinho como porta de entrada para as artes visuais, é o trabalho do Vitor Cafage. O Vitor é um artista aqui de BH mesmo, e ele começou fazendo quadrinho digital. Ele começou a fazer um quadrinho chamado Penny Parker, baseado no Homem-Aranha. Depois ele trouxe, então, um outro personagem, que é o Valente. O Valente é um cachorrinho, sempre apaixonado, mas sempre com medo de chegar na menina. E ele, então, começou a fazer tirinhas para o jornal O Globo. E, a partir, então, das tirinhas, uma série de outros produtos surgiram, como RPG e as esculturas, né? Nós temos aqui, inclusive, o Valente, que adora jogar RPG, ele sonhando que ele é este Valente aqui, que é muito mais valente que ele, de verdade. E a partir, então, do sucesso do Vitor com o personagem próprio, ele fez uma série de quadrinhos, de graphic novels, para o Maurício de Souza. O primeiro desses trabalhos se transformou recentemente num filme, que é o Laços. Então ele foi para o que a gente chama de live action, né, para ação ao vivo, personagens mesmo, que por sua vez também geraram vários outros produtos, como é o caso aqui do álbum de figurinha do Laços. Gente, então vamos ver outros produtos inspirados na personagem Valente do Vitor Cafage? Olha, aqui a gente tem, né, alguns esboços, cards, as figurinhas, o próprio álbum, né, com os cards aí colecionáveis. Olha que interessante, gente. E, professor Érico, o senhor poderia nos falar um pouco mais sobre essa produção? Claro, eu acho que aqui a gente tem, de certo modo, um resultado final desse processo, né? Você tem, então, o Vitor, que criou o Valente. Aí, a partir do sucesso do Valente, ele é convidado pelo Maurício. Ele cria, então, uma graphic novel, ou seja, uma história fechada com os personagens do Maurício, Mônica, Cebolinha. Esse quadrinho que ele criou faz um sucesso muito grande e vai para o cinema, na forma de um filme. E esse filme, então, deriva em todos esses produtos que você enumerou aqui, né? Entre eles, então, o álbum de figurinhas, né? Com as imagens do filme, não mais com os desenhos, embora junto com eles possa ter aí uma imagem ou outra que é o processo criativo do Vitor como desenhista. Gente, a Casa dos Quadrinhos está aqui na Avenida João Pinheiro, 277, no bairro Funcionários, pertinho da Praça da Liberdade. Se você é de Belo Horizonte, venha conhecer. E se você é do interior, assim que vier em Belo Horizonte, reserve um tempo para conhecer a Casa dos Quadrinhos. Eu vou aproveitar, agradecer, professor, por essa aula maravilhosa sobre os quadrinhos. Foi um momento muito legal e agradeço mesmo de coração, professor. Muito obrigada. Eu agradeço. Para mim foi um prazer, né, e que a gente pudesse trazer um pouco da casa para todos que estão nos assistindo. Valeu demais. Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula, ok? Gente, que interessante essa aula, hein? Olha, hoje você aprendeu que, por meio das imagens, é possível compreender, né, ter uma ideia do sentido geral de determinados textos. Ou seja, muito do sentido que conseguimos captar de certos textos advém da leitura das imagens e da própria organização das páginas. Bem, muito obrigado pela sua presença. E se ficou alguma dúvida, se liga no Tira Dúvida. Muito obrigada, hein?